Bom dia a todos. A pedido do Ricardo Damião, eu e o Marcos elaboramos aqui uma apresentação sobre a experiência dos usuários do Unify Phone. E nessa experiência, o Unify Phone está conectado com o OpenScape Business, tá? Então, estamos seguindo aqui umas topologias do treinamento que fizemos, que está disponível no Academy, que é o Unify Phone para o OpenScape Business. O mesmo treinamento tem para o OpenScape 4000 e para o OpenScape Voice. Então, tem um ramal que está registrado nesse business, que pode estar no site ou remoto na internet, e temos o servidor, o NGTC da Unify Phone, e temos os clients logados nesse servidor, que pode estar em qualquer lugar da internet. Um cenário de melhor entendimento mostra, né, que aqui seria o ambiente do cliente, tá? Do site do cliente, tal. Esses ramais que podem estar, pode ser TDM ou IP. Um usuário pode estar tanto internamente na rede do cliente ou na internet, tá? Que ele deve funcionar da mesma maneira. E aqui outros usuários estão na internet. Então, essa é como funciona toda a troca de payload, a integração entre o business e o telefone conecta da Unify Phone. Tudo se inicia você tendo um e-mail cadastrado como administrador para você fazer o primeiro acesso no tenant, tá? Através desse link aqui. Então, se registrando com o seu... Quando alguém te cadastra lá, você vai receber um e-mail do Unify Phone, você precisa criar uma senha. Usando essa senha de administrador do tenant, você vai ter acesso a essas telas aqui, em Telephone Connector, e você consegue ver a API que foi gerado para... E nessa outra aba Users, você consegue adicionar usuários, além do seu e-mail, que já vai ser um usuário, né? Você consegue adicionar outros usuários. Então, tudo isso foi feito, a própria TI conseguir incluir novos usuários. É claro que nós dos suportes vamos ter algumas questões a mais, né, que a gente consegue, por exemplo, olhar no CMP e excluir o usuário se preciso, ou editar alguma informação. Mas para incluir novos usuários, é possível ser feito por aqui. Por exemplo, com uma planilha, né? Nós testamos aí, o Marcos também editou essa planilha, a gente conseguiu incluir usuários através dela. Então, dessa forma, eu tenho até aqui a planilha de exemplo. Dessa forma, né, conseguimos incluir dois usuários na planilha. Então, nessa parte de import CSV, tá? E ela já fica, esses usuários já vão ficar vinculados com o business, tá? Porque o mesmo tenant, ele pode ser para o 4000 para o voice, mas aqui mesmo informa que esse importar CSV só está disponível para o business. Você importaria a chave do API direto para o business, criaria os usuários, daí aqueles usuários já vão aparecer no business para você completar a configuração, de associar o e-mail que você criou com os ramais físicos, tá? Então, para o melhor entendimento aqui, a gente fez uma topologia de como está o cenário hoje. Temos um link com acesso à operadora, que pode ser TDM ou SIP, e temos alguns ramais logados dentro da própria localidade, que pode ser TDM ou IP, e temos um firewall, tá? Nesse firewall é configurado algumas regras para que algumas portas sejam liberadas e quando voltar algum serviço, ser apontado diretamente para o IP do business. Um link empresarial, normalmente tem um IP válido, mas se não tiver também dá para ser feito pelo DNS lá, né, com nome na internet. Aqui está demonstrando como que funciona a cloud, né, do servidor Unify na internet. Aqui vamos ter no teste com o client do Unify Phone já instalado e trabalhando no 4G, tá? E aqui um ambiente externo, por exemplo, como uma internet convencional, onde não precisaria alterar nenhuma configuração a mais no firewall, numa residência ou trabalhando de algum ponto externo, né? Então, qual que é o nosso cenário? Esse primeiro PC ele vai trabalhar com o One Number Service.
vai compartilhar um número com esse ramal. Nesse segundo PC do client, nós vamos ter um número válido 391 e o segundo ramal vai ter o 300. Então, vamos fazer ligações entre esses ramais, né? Para a gente conseguir ter a experiência de como seria a experiência do usuário. Nesse primeiro momento, vamos compartilhando a tela desse PC aqui, tá? Então, vamos ver toda a integração dele ligando para os demais. Uma daquelas contas que eu comentei que foi criada, então foi logado com o unify.com, daí pede o e-mail que cadastrou e a senha que o próprio usuário gera. Então, por exemplo, qual que é a experiência aqui? Lembrando que esse usuário, ele é um One Number Service aqui na web. E esse usuário, ele não foi instalado nenhum tipo de client. Pode ver que ele está no Edge, tá? Ele está na página web do Edge. Então, se ele discar 1300, vamos ver ele chamando aqui o segundo ramal de apoio. E o usuário terá a opção de mudo, DTMF, espera, transferir, nova chamada e mesclar. O mesclar seria a conferência, né? Caso ele coloque a primeira chamada e faça a segunda, ele tem a opção de mesclar as duas. Ele também tem a opção de desligar a chamada, ou essa daqui só vai aparecer para quem tiver com o One Number Service. Esse vai ser o nosso primeiro teste, onde a gente vai enviar essa chamada aqui. No momento ela está dentro desse PC, falando com esse segundo ramal, nós vamos enviar essa chamada para o telefone de mesa, de enviar para o device. Então vamos clicar aqui, a demonstração. Ó, a chamada foi desconectada, tá? E o ramal veio para o telefone de mesa. Então, aqui você tem a opção de puxar a chamada de volta. Tá? Então, vamos supor que a chamada foi feita inicialmente pelo telefone de mesa, você tem a opção de chamá-la de volta, e foi isso que aconteceu. Ó. O que mais que eu posso falar aqui? Ó? Clicando nessas 3 pontinhos configurações, vamos ter algumas opções. Por exemplo, você tem a opção de instalar o PWA, que seria o client do Unify Phone. O outro PC que nós vamos acessar, ele já vai estar com o client instalado. Tá? Em telefonia tem algumas opções de roteamento, tá? E na opção de áudio, tem a opção de selecionar qual vai ser o headset, tá? A conta, você tem a opção de alterar a senha. Como esse PC não está instalado, você tem a opção de instalar uma extensão que seria essa daqui de cima, ó, que é do próprio Edge, para facilitar alguma coisa, tá? Voltando aqui para nossa tela, então fizemos uma chamada para esse ramal, enviamos ela para esse device, puxamos de volta. Agora, vamos fazer uma segunda experiência, que é essa mesma configuração que nós vimos aqui, porém o Unify Phone sendo um plugin do Teams. Tá? Então a empresa tem Teams, tem os usuários do Teams, o Teams não faz chamada externa, então ela precisa de algum plugin externo. Então o Unify Phone também vai ter a intenção de fazer chamadas externas com o seu número de operador, o seu número convencional, o DDR que você já recebe dentro do Teams. Então aqui temos um Teams que ele não está instalado, que ele também está funcionando na web pelo Edge. E aqui temos a opção de aplicação, o Unify Phone. Já foi feito a configuração para ele aparecer aqui para os usuários. Então o próprio usuário coloca aqui e dá um fixar aqui para ficar esse ícone fácil. Então, qual que vai ser a experiência aqui? Quando clicando no Unify Phone, dentro do Teams, da empresarial comum, você também tem a opção de marcar aqui as chamadas. E veja, nós estamos na aba do Edge, tá? Então, a experiência do usuário, nesse caso aqui, se ele discar 1300, ele vai chamar a segunda aba, que era aquela aba do Unify Phone logado no Edge também. Tá? Então, aqui tem a opção de atender a chamada, mesma coisa, de transferir se precisar. O que você está querendo dizer aí, Carlos, é que você pode usar tanto o plugin dentro do Teams falando, quanto o Unify Phone instalável, né? Então, você pode usar os dois simultâneos, né? Foi isso que você mostrou aí, certo? Sim, exatamente. O Unify Phone ele pode ser só um client web ou ele pode ser um plugin do Teams.
tivemos a primeira experiência compartilhando a tela desse primeiro PC, que não tinha o cliente instalado nem do Teams, nem do Unify Phone, era tudo web no Edge. Agora nós vamos ter a experiência desse segundo PC, tá? Onde não é um ramal One Number Service, e nesse segundo PC nós vamos ter tanto o cliente do Teams quanto o cliente do Unify Phone instalado, tá? Então vamos ter essa experiência aqui agora. Então vamos acessar aqui a outra máquina remotamente. Então aqui, ó, repara que como os 3 pontinhos aqui, vamos ver que aquela opção PWA não existe mais, porque já está instalada, tá? As demais opções aqui de áudio, de microfone, já estão disponíveis. Tem também uma opção aqui de integração do Plantronics e do Java, tá? Para melhorar aqui o desempenho. Então, fechando aqui a parte das configurações, conseguimos fazer chamadas aqui utilizando o cliente do Unify Phone, tá? Agora, vamos ver qual que é a experiência no Teams, ó. Bem parecida com a da web, tá? Também tem a opção de Unify Phone instalado aqui. Porém, veja que agora ele está usando os 2 clientezinhos aqui na barra aqui e não mais o Edge, tá? Mas as telas são bem parecidas com a versão web, tá? Porém tem um desempenho melhor. A nossa próxima etapa aqui, eu vou demonstrar o meu cenário físico, tá? Que é uma analogia desse cenário que eu te mandei, onde nós temos o PC, o ramal, o segundo PC, o segundo ramal e um cliente web que está compartilhando o One Number Service com esses 2 primeiros ramais, que são os 301, que vai ser basicamente essa foto aqui. Então, quando eu abrir a câmera aqui, você vai ver esse cenário e vamos tentar fazer chamadas entre eles, tá? Então, só um instante que eu vou abrir a câmera aqui. Experiência aqui agora com a câmera, tá? Esse aqui é o cenário. Vamos demonstrar alguns testes aqui. Então aqui, esses 3, temos o One Number Service com o número 1301, como está na topologia lá. Então, se eu ligar para o 1300, eu vou marcar. Vai tocar aqui, posso comunicar. Nota que eu tenho a opção de enviar para o device, eu vou clicar aqui. E a chamada veio para cá. Eu tenho a opção de finalizar a chamada ou de capturar a chamada de volta. A chamada, alô? Aqui desconecta. Alô, alô? E a chamada volta a ficar ativa aqui. Aqui o cliente do Teams. Podemos tentar fazer uma chamada. Se eu ligar 1301, que é o One Number Service, vai tocar tanto como no ramal, como no PC. Eu posso atender por qualquer um deles, vou atender no PC. Atendi lá no PC. Tem a opção de puxar a chamada por celular. Aí o PC lá desconecta e a chamada fica ativa aqui.
entre o ramal e o outro cliente do Teams. Aqui eu posso transferir para o 1300. Veja que a chamada agora está entre o cliente e o ramal. Então essa é a experiência que eu queria demonstrar para você.